Hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão do que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com a humanidade, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a invasão dos Estados Unidos na Venezuela. Muita gente está falando que, nossa, a Venezuela agora está liberta, né? Mas a gente sabe que o presidente Donald Trump, ele é um presidente que ele tem atitudes reptilianas. Isso mesmo. Eu vou explicar para vocês um pouco melhor o que são os reptilianos. Reptiliano é uma raça que tenta a todo momento, né, no obscuro, escondido, fazer a cabeça de governadores para tentar com que a humanidade fique sempre no caos. Ou seja, a humanidade nunca deve evoluir para os reptilianos. Enquanto outras raças tentam fazer com que a gente se evolua, os reptilianos não têm esse interesse. Donald Trump representa os reptilianos porque ele é um governo opressor, racista, né, que apoia certas atitudes, criando no mundo um caos, que é o que ele tem feito. Você pode falar assim, mas a Venezuela estava sobre um ditador, realmente estava sobre um ditador que também vai nessa linha dos reptilianos. A gente tem que fazer uma reflexão, pessoal, de que nós estamos vivendo tempos difíceis e tempos proféticos, né? Não podemos esquecer que estamos em tempos proféticos. E o mais interessante disso tudo, que eu posso aqui estar dizendo para vocês, como espiritualista, mãe de santo, magista que eu sou, né, que eu já estou nisso há muito tempo, né, eu comecei muito nova dentro do candomblé, depois estudei a Wicca, depois fui estudar o espiritismo, estudei o kardecismo também, né, eu tenho 50 anos de idade, então eu posso dizer para vocês que o mundo está num caos. E quando presidentes são eleitos, né, pela nação, seja direita, seja de esquerda, esse governo que é eleito pelas nações, ele tem um objetivo, fazer com que aquele país ele se desenvolva, a humanidade seja melhor. E os Estados Unidos ele é uma potência mundial, né? Então ele está no foco e no centro de tudo. A partir do momento que um governo entra em outro país, toma posse do petróleo, que esse foi o objetivo, para poder enriquecer sua nação, ele escraviza uma outra nação. E esse sempre foi o papel dos reptilianos, escravizar a humanidade, né? Enquanto Cristo teve aquele papel de vir para a Terra, morrer pela humanidade, os reptilianos sempre quis trazer o caos, a desordem, atrapalhar a evolução humana. Então, o que você deve ter no seu contexto, na sua cabeça? Quando você começa a apoiar esse tipo de governo, você já escolheu de que lado você está. E isso pode interferir também na sua vida espiritual. Vamos lembrar um pouquinho de Chico? Por que Chico Xavier tinha essa missão com a humanidade? Porque ele foi em outro planeta e ele chegou a destruir, né? Esse outro planeta com as atitudes que ele tinha. Por isso que ele veio com esse papel de poder ajudar, né? Fazer a fraternidade, criar. Por quê? Porque ele destruiu isso em outro, né? Com as atitudes hierárquicas que ele tinha, ele destruiu uma nação, um planeta que ele fez parte. E quando ele veio reencarnado para a Terra, ele veio com essa missão. Então tome cuidado com as atitudes que você toma, porque muitas das vezes isso pode influenciar o seu processo reencarnatório, o seu karma de vida, né? Quando você escolhe. A gente sabe que nós já estamos vivendo tempos onde os umbrais, né? Não vamos dizer logicamente assim, não vamos dizer de uma vez, mas os umbrais já estão sendo fechados, tá? Estão já pessoas que estão desencarnando, os extremistas, já estão indo para um planeta chamado Quiron, né? Esse papel desse planeta Quiron é um pouco parecido com o papel do planeta Terra. Quando nós viemos para cá, todos nós viemos para cá, nós tivemos
Você não tá aqui na Terra à toa. Alguma coisa você fez que você veio para cá, né? E o planeta Quiron está levando pessoas extremistas para recomeçar. Então, digamos que Quiron é um planeta que vai começar tudo de novo, mas lá só vai ter esse tipo de pessoas extremistas, tá? Para eles aprenderem a evoluir. E você vai dizer, ah, mas Donald Trump vai para lá? Pode ser que vá, porque ele é um governo extremista. Então, quando você apoia esses tipos de governo, você tem que tomar muito cuidado, porque você também pode estar fazendo parte desse extremismo e ser mandada para esse planeta Quiron, né? Como a gente veio mandados aqui para a Terra também para poder trabalharmos a nossa evolução espiritual. Isso independente da religião que você esteja, tá bom? É claro que tem pessoas aí de outras religiões que vão sofrer um pouco porque não acreditam em processos reencarnatórios. Então pode demorar muito, né, para essas pessoas se dar conta de que realmente existe uma vida após a morte, né? Pessoas de outras religiões que ainda esperam a volta de Jesus, enfim, né? Não vamos entrar em detalhes, não vamos criticar no que elas acreditam. Mas isso é um processo que pode demorar um pouco. Por isso que eu estou aqui conversando com vocês a respeito disso. Porque quando vocês escolhem de que lado de governo vocês estão aí também escolhendo, né, a sua vida espiritual. Então, qual seria o mais correto? O correto seria você ser neutro. Se você apoia um tipo de governo, guarda aquilo para você. Né? Não precisa estar saindo, né? Quebrando tudo, criticando, xingando as pessoas na internet, como a gente vê, né? Você às vezes dá uma opinião, pessoas vêm em cima de você e te critica, te manda, né? Mensagens até te encurralando, né? Eu acho que a gente está vendo hoje por causa do tipo de governo que até o nosso país sofreu. E nós estávamos vivendo num governo, se você for reparar, também que apoiava a ditadura. Agora você imagine se o nosso país estivesse hoje numa ditadura. Né? Vocês podem estar criticando a Venezuela, mas nós também podíamos, né, estar num governo também de ditadura. Aí você vai dizer, ah, mas esse governo também apoia a ditadura. Não, eu não acredito que esse governo apoie a ditadura, não, porque ele sofreu com a ditadura. Então vocês têm que estudar um pouco de história também, né? Ler, ver sobre o passado do nosso país desde a colonização, né? Porque o nosso país, ele é um país que sofreu também com a colonização. Chico traz um livro sobre isso, né? Da colonização, Pátria do Brasil, né? Como é que foi essa colonização? Então aconselho vocês até lerem, para vocês terem um pouquinho de noção espiritual sobre o que está acontecendo, para vocês poderem entender. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos sobre, né, energias reptilianas e às vezes não entendemos isso. E é perigoso, por isso que você tem que saber de que lado você está. Né? E é perigoso isso, porque na verdade os reptilianos, eles não são que nem os pleidianos. Os pleidianos tentam passar para a humanidade não a guerra, não bombas, né, atômicas, que tem alguns países como a Rússia, Estados Unidos, né, China tem essas bombas, né? O que pode levar isso para a humanidade? A humanidade pode entrar em extinção, como a gente vê nesses filmes científicos que a gente de ficção científica que a gente assiste, e que muitas vezes ali está representando o que pode acontecer com a humanidade. Então é importante que vocês reflitam sobre isso, tá bom? Eu costumo sempre aqui deixar um pensamento positivo para vocês, que vocês tenham muita luz, tá? Axé para todos vocês e que vocês mentalizem um pouco, né? Pense e façam uma reflexão sobre isso.